Estamos de volta e vamos continuar com o assunto a construção, desenvolvimento da resiliência na adolescência. Vocês se lembram que eu falei de uma pesquisa, né, e que, para não alongar, a gente deixou para um segundo vídeo, que é o de hoje. Então, existe um pesquisador chamado Danish e ele tem um trabalho, o desporto como contexto para aprendizagem e o ensino de competências de vida, programas de intervenção para crianças e adolescentes, e ele fala que é desejável que os adolescentes adquiram as seguintes características durante a adolescência. 1. Capacidade de processar informação proveniente de variadas fontes e comunicá-la de uma forma clara. Isso aqui, gente, é uma habilidade cognitiva. Então, é um desenvolvimento da cognição, da inteligência, importantíssimo para a construção da resiliência. E lembra que a gente já falou, né, que a criança precisa do afeto, né? Ela precisa do investimento nela como pessoa para que ela use o seu potencial intelectual. Então, o adolescente, ele precisa amadurecer esse potencial que deve ter sido estimulado lá na infância. Então, essa é a primeira capacidade, né, característica que o Danish fala como importante de ser desenvolvida na adolescência. Segunda, ele precisa estar caminhando para uma vida com significado, aprendendo e adaptando as aprendizagens a diferentes contextos educativos e laborais. Estar caminhando para uma vida com significado. Ter noção de onde ele vai chegar, por quê e para quê. Ter objetivo, ter motivos para suportar os desafios. E aí eu volto a falar no Viktor Frankl, que é o médico, o psicólogo, né? Médico que desenvolveu uma forma de psicoterapia e que testou essa forma, né, de psicoterapia ao passar ele mesmo por um dos piores desafios que o ser humano já passou em todos os tempos, que foi viver entre 3 e 4 anos em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então, uma vida com sentido é uma vida que nos faça ser capazes de suportar os reveses, os desafios. Eu, sinceramente, profundamente desejo que nenhum adolescente, que nenhuma criança precise passar de novo por algo semelhante ao que o Viktor Frankl passou. Mas todos nós passamos por desafios. Então é preciso que tenhamos construído uma capacidade de resiliência para vencer. E é preciso que a gente tenha motivo, porquê, significado para atuar de acordo com essa resiliência. Terceiro, ser um bom cidadão através da participação em atividades comunitárias e ser capaz de sentir empatia e preocupação pelo bem-estar dos outros. E aí eu volto a lembrar aquela citação que eu fiz do arcebispo Anthony Bloom. Todos responsáveis uns pelos outros. Ter uma visão do social. Isso é uma visão de processo também. É ter consciência de que não existe um bem que eu possa usufruir exclusivamente sem que esse bem alcance outras pessoas. É eu ter noção de que o mal que atinge uns também me atinge. Essa visão de processo, essa visão de comunidade que me deixa muito orgulhosa de que tenhamos sido nós, os latinos,
a levar essa visão de comunidade para o conceito de resiliência. 4. Ser um indivíduo ético, distinguindo o bem do mal e agindo em conformidade. Isso acho que dispensa explicação, não é? Ser capaz de agir corretamente, ser capaz de respeitar o outro, ser capaz de entender que todos temos os mesmos direitos e devemos ter todos os mesmos direitos, e eu sou um guardião do direito do meu igual, do meu par. Se você quiser uma linguagem religiosa, eu sou o guardião da vida do meu irmão. Isso para mim é poético, bíblico, ético, político, tudo. Essa para mim é uma afirmação muito ampla e com consequências muito grandes para a nossa vida. 5, ser uma pessoa saudável do ponto de vista biopsicossocial. E eu ousaria acrescentar, o Denis que me perdoe, o espiritual. Espiritual no sentido amplo, que eu também tenho certeza que já falei aqui outras vezes. Não no sentido de uma religião determinada, uma instituição, mas no sentido de que a gente possa se desenvolver para além desse concreto, desse limite, desse dia a dia tão pequeno, pelo qual nós somos tragados, se a gente não encontrar um sentido, um significado para a vida da gente, para aquilo que a gente faz, para os desafios que a gente precisa enfrentar. Acho que nesse momento ninguém precisa dar explicações sobre desafios. Estamos todos, sem exceção, vivendo um grande desafio. Então, ser capaz de se manter saudável nesse desafio é ser resiliente. E para ser resiliente, a gente precisa se desenvolver como organismo, como ser biopsicossocial e espiritual. É necessário construir a resiliência considerando a ética, a igualdade, o equilíbrio ecológico e os ambientes humanos sustentáveis, ao invés de reforçarmos a resiliência apenas como a sobrevivência do mais forte e do mais competitivo. Que a gente tenha esperança, que a gente tenha investimentos num mundo sustentável, não só do ponto de vista do ambiente, mas também do ponto de vista das pessoas, que as nossas relações sejam sustentáveis e nos sustentem. Para isso, nós precisamos oferecer aos adolescentes um leque amplo de recursos para que cada adolescente possa desafiar as situações do seu cotidiano e promover bem-estar para si e para os outros. A percepção que eu tenho, como alguém que trabalha há quase 40 anos com a clínica, é que os adolescentes não desenvolveram, eles têm dificuldade com a questão do processo. E aí é óbvio que eu tenho que parar para pensar que normalmente, geralmente, frequentemente, mas não exclusivamente, mas grande parte dos adolescentes que vão para a terapia são adolescentes que não desenvolveram, que não construíram um apego seguro. E aí, embora eles sejam potencialmente inteligentes, intelectualmente bem desenvolvidos, eles não são suficientemente flexíveis
eles não navegam em segurança pelo mundo. Eles têm dificuldade com o processo, com o caminho entre dois pontos. E eu também me pergunto, com vistas na minha experiência clínica, o quanto a dinâmica dos jogos aos quais eles se apegaram contribui para que eles não desenvolvam essa noção de processo, de caminho, de esforço continuado, esforço sustentado, de busca de sentido. A sensação que eu tenho é que essa história, essa ideia, né, do processo como um caminho que se percorre, às vezes a duras penas, de onde a gente está até onde a gente quer chegar, eu tenho a impressão de que isso não existe, não está representado em grande parte dos adolescentes. A sensação que eu tenho é que eles pensam que na vida real as coisas vão se dar como elas se dão nos jogos aos quais eles são muito apegados. Nessa pandemia, nos atendimentos online, eu tenho percebido que alguns adolescentes, eles viram à noite jogando em rede com amigos que eles nunca viram. As relações deles, nesse momento em que eles nem podem ir à escola, são exclusivamente essas. Relações com pessoas que eles não veem. Relações sem a mediação do corpo, do espaço, do tempo, né? Elas são permanentes, elas são ininterruptas e elas são automáticas. Então, a sensação que eu tenho é que eles perdem a experiência do processo. E é como nos jogos, né? Eu compro vidas, eu compro recursos para jogar, para ganhar. Toda a vida, tudo acontece ali naquele jogo e tudo é reversível, porque eu posso começar a jogar de novo, né? E eu posso, então, repetir aquilo e o jogo, a cena, isso vai ser igual e eu vou repetir. E não há essa visão, né, do processo, do tempo, do desafio que você vive no real. Todos os desafios, eles são vividos, mas eles também são solucionados naquele modelo ali. E eu tenho observado isso, essa falta de experiência do processo. Então, há, às vezes, uma ideia muito singular a respeito da realidade. Eu tenho a sensação de que eles pensam assim, eu vou fazer 18 anos e eu vou tirar a carteira. Como se fosse automático. E se eu tiver carteira, eu vou ter carro. E aí não tem aquele pensamento de, para tirar a carteira, eu vou ter que fazer autoescola. A autoescola tem um custo de um dinheiro que eu não tenho. Eu preciso convencer o meu pai, a minha mãe, meu tio, meu padrinho, meu avô, a minha avó, alguém de pagar para mim, né? Para eu ter carteira. Eu posso ter carteira e não ter carro, né? Isso é perfeitamente possível. E, salvo raras exceções, a maioria dos pais não vai dar um carro para os filhos, né? Não tem condição ou não concorda. E se eu tiver carteira e não tiver carro, que sentido que isso faz? Então, essa visão, né, de quando eu fizer 18 anos eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, parece descolada da realidade. Parece que quando eu fizer 18 anos eu vou ter todos os benefícios.
mas eu não tenho a mínima ideia das responsabilidades correspondentes. Quando eu for morar fora para estudar, eu vou morar num apartamento e as coisas vão ser feitas lá do mesmo jeito que elas são feitas na minha casa. Só que eu não tenho ideia de por quem elas serão feitas, porque eu não tenho ideia de como se faz. Então, falta a esses adolescentes a experiência do processo. E aí, no momento em que eles são expostos aos processos da vida real, eles não têm resiliência para suportar. E nós estamos vendo o que isso representa. Tentativas de suicídio porque o namoro acabou. Abandono da faculdade porque perdeu uma matéria, abandono de amigos, de pessoas porque discordaram de mim, brigas, desavenças com os pais, com os irmãos, porque não há noção de comunidade, de ceder, negociar, para equilibrar. A incapacidade de lidar com a vida real, né? A fragilidade, né, das habilidades autorreguladoras e sociais, né, de conseguir conviver com o diferente, de conseguir enfrentar obstáculos, rejeições, diferenças, têm ficado muito expostas nos dias atuais. E por isso eu achei que faria sentido a gente separar a construção da resiliência na infância, a base para essa construção que é o apego e as consequências de não ter feito essa base para o adolescente. Não é que não haja mais tempo quando se chegou à adolescência sem estar preparado, mas o investimento é muito maior e nós precisamos nos debruçar sobre essa necessidade, porque ela, né, o fato de que os nossos jovens, adolescentes não suportem a vida real diz das nossas falhas ao educá-los e ao apresentá-los ao mundo. Então nós estamos implicados e nós precisamos tomar providências, tomar atitudes e arregaçar as mangas, porque ainda é tempo, sempre é tempo, mas é preciso fazer. E aí eu vou citar a médica psiquiatra Sophia Bauer, que fala: feito é melhor do que perfeito. Não somos, não seremos perfeitos. Precisamos ser resilientes nós mesmos para aguentar esse tranco de não sermos perfeitos, de termos cometido erros na educação dos nossos filhos, mas de sermos nós os responsáveis por fazer essa mudança de rota agora.